Olá, nerd, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Gales. Olha só, hoje nós estaremos dando início a uma nova sessão de matéria, tá? Nós já falamos bastante sobre funções, fizemos uma revisão na aula passada. Hoje nós iremos dar início à aula de análise combinatória. E vou te falar, amiguinhos, isso é um assunto que é cobrado o tempo inteiro no seu vestibular. E você tem que estar viciado nisso. Eu gosto de começar essa matéria tratando exatamente com a apostila. Eu começo definindo uma operação matemática muito interessante que normalmente você não vê, tá? Que operação matemática é essa? Uma operação que a gente chama de fatorial. Gales, oi, o que é fatorial? Fatorial, na verdade, é um produtório, tá, nerd? Esse fatorial, como funciona isso? Eu vou vir aqui para baixo e depois eu defino para você o que é esse fatorial, tá bom? Olha só, imagina só que eu peguei um número natural. O que será esse fatorial? Vou fazer assim, ó. Começo com 5 fatorial. O que é o 5 fatorial? É o produto de todos os números inteiros que vão de 5 até 1 em ordem decrescente. Então vamos lá? O que seria 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá quanto? 120. Então no momento que eu olho para um 4 fatorial, o que esse cara representa para a gente? O produtório que vai de 4 até quanto? Até 1 em ordem o quê? Decrescente, está viciado. Então, ó, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, paro sempre no 1. Se eu começar no 3 fatorial, vou de 3 a 1, vou de 2 fatorial, eu vou de 2 a 1, e 1 fatorial eu vou de 1 a 1 e acabou, dá 1 mesmo. Então o que na verdade é esse fatorial? Fatorial sempre vai ser o que pra gente? Um produtório de n elementos, que vai em ordem decrescente do número que você citou até chegar a quanto, nerds? Até chegar a 1. Mas uma coisa importante, tá? Esse n precisa ser um número que? Natural. Gales, não pode ser, por exemplo, menos 1? Não, porque menos 1 não é o quê? Natural. Gales, eu posso usar raiz de 2? Não, porque raiz de 2 não é o quê? Natural. Só serve os números que você usa na natureza para contar boizinha, essas coisinhas. Tudo bem que eu falei? Beleza. Mas aqui eu queria que você percebesse uma coisinha. Quando eu fiz 5 fatorial, note que 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1? Note, por favor, que esse cara pra gente representa o quê? 4 fatorial. Então, assim, se você tiver a fim de encontrar 6 fatorial, é lógico que você poderia fazer o quê? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, até chegar a 1. Mas se você quiser ser mais simplista, você poderia escrever assim, ó, 6 vezes quem? O antecessor dele, que é o quê? O 5. O 5 fatorial. Mas você não já sabe que 5 fatorial é 120? Então bastaria você fazer agora 6 vezes 120, que daria quanto? Fala para mim. Muito bem, 720. Tá viciado? Tô orgulhoso. Quer ver um outro exemplo? Se tu pegasse o 7 fatorial representa o quê? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, e aí vai. Mas se você quiser ser um pouquinho mais rápido, você pode falar que o 7 vezes 6 fatorial. Gales, oi! Quanto que é 7 vezes 5, 720? Viciadão? O tio Gales é viciado nesse negócio, sabe que dá 5.040. Gales, eu tenho que decorar isso? De fato, não. Mas caramba, se você conseguir ter decorado pelo menos até aqui, isso vai te ajudar muito a resolver exercícios. Tudo bem que eu falei? Gales, oi, tu tem alguma coisa mais importante para falar para mim? Queria só citar 2 coisinhas. 2 OBS. O primeiro, você já percebeu, nós já falamos aqui para você, que toda vez que você vai calcular o fatorial de alguém, você pode expandir todo ele e do n até o 1 em ordem decrescente, ou você pode escrever assim, ó, n que multiplica n menos 1, o seu antecessor, fatorial. Minha pergunta é, fui claro no que falei? Foi o exemplo que nós fizemos aqui, ó, 6 vezes 5 fatorial, ou 7 vezes 6 fatorial. Mas perceba que eu falei para você que o n pertence aos naturais. O 0 não é um natural? Então também dá para ser calculado o seu fatorial. Gales, qual é o fatorial de 0? O fatorial de 0 é 1. Gales, eu tenho que aceitar que o fatorial de 0 é 1? Assim, seria legal se você aceitasse, mas caso você não acredite em mim, eu posso fazer o seguinte. O que é 1 fatorial? Se eu usasse essa coisinha aqui que nós fizemos, 1 fatorial seria 1 vezes calcular esse cara em função do seu antecessor. 1 menos 1 fatorial. Simplesmente usei isso aqui, ó. Isso aqui é 1, vai ser 1 vezes 1 menos 1 fatorial, tudo bem? E aí nessa hora, eu feliz da vida faço assim, ó. Quanto que é 1 vezes? Quem vai ser 1 menos 1? Arrebentou, 0 fatorial. Peraí, então 1 vezes 0 fatorial dá quanto? 0 fatorial mais viciado.
Quanto que é 1 fatorial mesmo? 1 fatorial não é 1? Então significa que 0 fatorial também é quanto? 1. Gales, por que você fez tudo isso? Só para você saber que 0 fatorial igual a 1 não veio do nada. Minha pergunta é, foi comigo? Juro que foi? Gales, oi, isso cai muito na minha prova? Olha só, isso é muito importante para a gente resolver questões de análise combinatória. Nós iremos usar isso o tempo inteiro. Mas às vezes, em provas particulares, esse cara cai direto, tá bom? Então assim, é importante que você saiba fazer algumas simplificações e resolver algumas equações que usam esse fatorial. Gales, pode me dar um exemplo? Posso sim, quer ver? Ó? 9 fatorial sobre 6 fatorial. É lógico, se quiser, tu pode desenvolver, ó, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 1, fazer o produto, depois pegar esse cara e dividir por 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, e fazer. Mas, pô, a gente é nerd, a gente não vai fazer isso. Preste atenção. O que é 9 fatorial? Tu concorda que 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial? Você concorda com o tio Gales que é esse valor? Beleza. Agora, se eu pegar esse cara aqui, ele não está sendo dividido por 6 fatorial? Sim ou não? Belezinha. Então, meninos, posso cortar o 6 fatorial com 6 fatorial? Pode, Gales. Então, já que eu cortei, agora basta fazer esse produtozinho, ó, que é o 9 vezes 8, que dá quanto? Quero ver. 72, arrebentou. E aí, 2 vezes 2 dá 14, sobe 1 e vai dar 504. Esse seria o meu gabarito. Uma forma bem tranquila de fazer. Mas, Gales, eu já vi um exemplo 2 que está na minha apostila bem feião assim, ó. Eu não sei fazer isso. É uma equação que envolve fatorial. E aí o tio Gás vai te dar um bizu, um macetinho. Toda vez que você tiver assim, ó, vários fatoriais, a ideia vai ser escrever a equação na forma do fatorial menor. Quem é o menor? É o n. Então tu vai fazer assim, ó. Tenta transformar esse cara aqui nesse aqui. Vamos tentar? N mais 2, que multiplica n mais 1, que multiplica Opa, o n fatorial. Isso aqui mais o n mais 1, que multiplica o n fatorial. E aquele lá eu deixei paradão, que é o 24 vezes n fatorial. Perceba uma coisa, virou uma equação onde todos os termos têm o n fatorial. O que a gente pode fazer? Cortar. Pô, Gales, estou viciado. Gales, o que eu faço agora? Agora tu faz o chuveirinho, ó. Vem aqui por cima e faz. Vai ficar n ao quadrado, mais quem? Mais quem? Mais n. Gales, tem que fazer mais uma coisa? Tem que vir aqui por baixo. Gales, por baixo também é chuveirinho? Não, por baixo é bidê. Então vai. 2 vezes n vai dar o quê? 2n mais quanto? Mais 2. Pô, legal, galinho. Galinho eu não gosto. Quem sobrou aqui? n mais 1. E quem sobrou do lado de lá? 24. Pessoal, viu que essa equação virou uma equação do segundo grau? E se virou uma equação do segundo grau, é só terminar, ó. Me ajuda a terminar? Ficou n ao quadrado. Peraí. 2n, melhor, n mais 2n mais n, perfeito, 4n, tô orgulhoso. De novo, 2 mais 1, 3, não tem 24? Não veio para cá negativo? Se veio para cá negativo, deu o quê? Menos 21. Esse é o momento que você, viciadão, faz o que agora? Você agora vai lembrar que você aprendeu fazer Bhaskara ou soma e produto. A gente que é viciado faz soma e produto. Lembra que soma é menos b sobre a e produto é c sobre a? Menos b sobre a, menos 4 sobre 1, dá quanto? Menos 4. Produtem. C sobre a, menos 21 sobre 1, deu quanto? Menos 21. Nerd, diz aí pro tio Gales, 2 numerozinhos cuja soma é menos 4 e o produto é menos 21. Gales, já sei, esses dois amiguinhos são 7 e 3. Peraí, 7 e 3 não pode. Porque assim, o produto não tem que dar negativo? Então, um deles é negativo. Quem vai ser o negativo? O maior, porque a soma tem que dar negativo. Eu te pergunto, olha só que legal. A soma não deu menos 4? O produto não deu menos 21? Então, a solução dessa equação é menos 7 e 3. Minha pergunta que não quer calar. O n não é um número natural? Se o n é número natural, ele pode ser negativo? Não. Então, esse cara tá o quê? I fora. Só sobrou quem, nerd? Um n igual a 3. Esse vai ser o nosso gabarito. Minha pergunta é, eu fui claro no que falei? Fui. Então, perfeito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar agora algumas coisinhas que são muito importantes pra gente. Me dá só um minuto. Vamos nessa? Vem cá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos passar aqui algumas ferramentas que irão nos ajudar a determinar a quantidade de maneiras de fazermos alguns eventos ocorrerem. Gales, como assim? Assim, eu vou te dar um exemplo que é muito simples, tá? Imagina só,
você vai estar em casa, vai olhar para o seu armário, e no seu armário você possui 3 calças, ou melhor, 2 calças e 3 camisas. Você consegue me dizer, né, de quantas maneiras diferentes você consegue se vestir? Creio eu que quando fiz a pergunta, na tua cabeça, no automático, veio um 6, tá? Quando você fez esse cara no automático, eu quero que você perceba que você fez o seguinte. Você vê aqui com muito carinho, olha lá, uma pessoa que possui no seu armário 2 calças e 3 camisas. Você pensou, caramba, eu tenho 2 calças. Eu vou falar que tem uma calça vermelha e uma calça verde, tá bom? E assim, para cada uma dessas calças que eu possuo, eu posso colocar 3 camisas distintas. Essas minhas 3 camisas são camisa preta, camisa roxa e camisa, sei lá que cor é essa, parece um cor de abóbora, tá bom? Então, de quantas maneiras eu consigo me vestir com a calça vermelha? De 3. De quantas maneiras eu consigo me vestir com a calça verde? De 3. Então, perceba, olha a frase que eu vou usar, que para cada uma dessas maneiras, para cada uma dessas calças, o número de maneiras que eu consigo colocar uma camisa é a mesma. Para cada uma delas, eu tenho 3 possibilidades aqui. Então, para cada uma delas eu tenho 3 possibilidades aqui, o total vai ser 2 vezes 3, que você conta que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas perceba que, assim, se você ficar construindo árvore o tempo todo você fazer esse tipo de questão, você perde muito tempo. O legal é você ir no automático igualzinho você fez. Mas eu gosto de falar o seguinte, na hora que eu vou me vestir, eu tenho 2 decisões a serem tomadas. Quais são as decisões? Escolher uma calça e depois escolher uma camisa. Então, botei aqui, ó, 2 decisões a serem tomadas. A primeira, escolher uma calça, e a segunda, escolher uma camisa. Eu te pergunto, nesse nosso exemplo, de quantas maneiras distintas eu consigo escolher uma calça? Aí tu, Gales, viciado, são 2, maneiro. Aí depois eu te pergunto novamente, nesse nosso exemplo, de quantas maneiras distintas eu consigo escolher uma camisa? Aí tu, viciado, Gales, são 3. Agora só, a frase mais importante, para cada uma dessas formas aqui, você não tem o mesmo número de maneiras aqui? Então basta você multiplicar. Então quando você faz um 2 vezes 3, viciado, você encontra quanto? 6. Gales, oi, então o que esse tal princípio, melhor, esse princípio fundamental da contagem, que é esse meu primeira coisinha que a gente está falando, define pra gente? Vou definir para você, olha só, se uma decisão D1, escolher uma calça, pode ser tomada de X maneiras diferentes, 2 maneiras diferentes, e para cada uma delas, uma decisão D2, escolher uma camisa, pode ser tomada de Y maneiras diferentes, 3 maneiras diferentes. Então, o número de maneiras de tomarmos as decisões D1 e D2, D1 e D2, será dado por X vezes Y. Aí o tio Gás aqui só escreveu como é que a gente vai sempre fazer. Número de decisões e de quantas maneiras eu consigo tomar cada uma dessas decisões. Quando faço elas sucessivamente, me perdoa, basta fazer o produto do número de maneiras. Assim, Gales, você pode me dar um exemplo para eu entender melhor? Aí tu faz o seguinte, pega a sua apostila e lá na sua apostila, vamos fazer nesse módulo o exercício número 25, que é um exercício bem legal. Eu só queria que você tomasse atenção, você prestasse atenção no seguinte, às vezes, na hora de tomar decisões, você vai ter algumas restrições e você tem que ter muito cuidado com essas restrições. Gales, me fala rapidinho o que está escrito na questão 25. Eu não vou ler. Está escrito isso assim, ó. Resumo, o que está escrito é: eu tenho um conjunto de 5 casinhas, tá bom? 5 casinhas que são vizinhas. E a minha ideia é pintar essas 5 casinhas com 4 cores que eu tenho à disposição. Quais são as cores? Verde, amarelo, cinza e bege. Assim, só que na hora que eu vou pintar, eu possuo uma restrição. Gales, oi, qual é a minha restrição? É que casas vizinhas, cuidado, casas vizinhas são aquelas casas que estão uma ao lado da outra exatamente. Elas não podem ter a mesma cor. Ah, entendi, Gales. Então eu quero pintar 5 casinhas, uma do lado da outra, e casas que são vizinhas, elas não podem ter a mesma cor. Exatamente. Foi essa a primeira pergunta. Vou começar então a pintar agora as casinhas, tá bom? Perguntinha básica. Eu vou pintar a primeira casa. Existe algum problema na hora de pintar a primeira casa? Não, porque assim, não tem nenhuma casa pintada, eu vou pintar com quantas cores eu quiser. Quantas cores eu tenho à disposição? 1, 2, 3, 4. A minha primeira decisão é escolher a cor que eu vou usar aqui. De quantas maneiras eu posso tomar minha primeira decisão? Perfeito. 4 maneiras distintas. Legal. Agora, eu vou para a segunda decisão. Qual é a segunda decisão, Gales? Escolher a segunda casa. Nesse momento você tem que ter cuidado. Por que está escrito aqui no texto? Que casas de mesma cor não podem, melhor, de casas vizinhas não podem ter a mesma cor. Então a cor desse amiguinho tem que ser diferente da cor da primeira casa. Então, por exemplo, imagina só que a primeira casa eu pintei de verde.
Primeira casa eu pintei de verde. A segunda casa, eu posso pintar de verde? Não. Então, se eu não posso pintar de verde, quais são as cores que eu posso usar? Perfeito, ó. Amarelo, cinza e branco. Quantas cores sobraram para mim, então, nesse momento? 3 coresinhas. Então, a minha segunda casa, posso tomar decisões de 3 maneiras distintas. Pessoal, agora é o grande momento. Toma muito cuidado. Vou pintar a terceira casa, tá? Eu vou fingir que eu pintei essa casinha aqui, ó. O tio Gales vai rapidamente roubar uma cor que o tio Gales esqueceu de pegar. Peguei. Pronto. Olha só. Vou pegar essa casa aqui, ó, e vou pintar de amarelo. Gales, isso parece um cor de abóbora. É amarelo. É amarelo. Ah, então tá, Gales. Olha só. Pintei de amarelo, que não podia ser da mesma cor desse amiguinho. Deixa eu fazer uma pergunta simples agora. Esse cara, eu posso pintar de amarelo? Não. Mas esse cara, eu posso pintar de verde? Pode. Pode, Gales? Pode, porque eu só não posso pintar da mesma cor desse. Fui claro no que falei? Fui? Legal. Então, assim, não são 4 cores? Se eu não posso pintar só de amarelo, sobraram quantas? 3. Então, essa terceira casa, eu posso tomar decisões de quantas maneiras distintas? 3. Ah, maneiro, Gales. E a próxima? A próxima vai obedecer o mesmo critério. Só não pode ser da cor desse cara. Quantas possibilidades? 3. Ah, Gales, e para acabar? Esse cara aqui, ó, só não pode ser da cor desse. Então, eu faço o quê? 3. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas decisões nós tivemos que tomar? 5. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Se eu quero saber o total de maneiras de tomar essas decisões sucessivamente, basta fazer o que agora? Fala para mim? Multiplicar. Tu tá viciado e eu estou orgulhoso. Quanto é 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3? Pensa comigo? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E 81 vezes 4 dá 324. E são 324 possibilidades. E aí acabou a nossa questão. Pessoal, a perguntinha que não quer calar. Você entendeu essa? Jura? Beleza. Aí eu saio dessa e vou fazer mais um exemplo, que eu acho bem legal. É uma questão da questão número 14. Gales, é a 14 da apostila? Exatamente. O que está escrito lá, Gales? Vou te falar. Calma, tá nervoso. Está escrito assim, ó. Um conjunto A é formado por todos os números de 3 algarismos. Existe um conjunto B que é subconjunto, um conjunto B que é subconjunto, que é formado por todos os números de 3 algarismos que são o quê? Ímpares. E a pergunta foi simples. Quantos elementos possui esse subconjunto B? Pessoal, assim, não precisava, tá? Mas eu vou fazer só para que a gente possa brincar um pouquinho com a matemática. Se a pergunta fosse quantos elementos possui o conjunto A, ou seja, quantos números de 3 algarismos existem, é fácil responder? É. Rapidinho, olha só eu tentando formar um número, tá? Esse meu número tem que ter 3 algarismos. Quantos tracinhos eu iria ter que fazer? Exato, 3 tracinhos, que vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro. A casa das dezenas, melhor, das centenas, das dezenas e das unidades. Meninos, no nosso sistema decimal, já falei para você, no nosso sistema de numeração, que é o decimal, quais são os algarismos que nós usamos? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Quantos tem na nossa mão? São 10. Então, peraí rapidinho. Quando eu vou formar um número de 3 algarismos, será que existe alguma restrição? Será que existe algum algarismo que não pode entrar em algum lugar aqui? Isso existe. Assim, perceba que para eu formar um número de 3 algarismos, quem é que não pode entrar aqui? Arrebentou. O 0. Então perceba rapidinho que na hora que eu for fazer esse cara, tem uma restrição, que é esse amiguinho aqui, ó. Que o primeiro tem que ser o quê? Diferente de 0. Aí a partir daí não tem mais restrição nenhuma. Eu posso te pedir um favor? Faz um favor pro tio Gales. Toda vez que você for fazer uma questão de análise combinatória, sempre comece pela restrição. Gales, por quê? Para não dar Beyblade. Porque você não pode esquecer, Na hora de você for fazer matemática, não pode esquecer que a matemática imita a vida. Como assim, Gales? As decisões mais difíceis na vida você tem que tomar primeiro. Depois tu toma as outras, que são mais fáceis de serem tomadas. Entendeu o que eu falei ou não? Ah, Gales, adoro você porque você fica me ensinando as coisas da vida. Isso é bom. Então tá bom, olha só. Se tem que ser diferente de 0, não são 10 algarismos? Se 10 algarismos, 0, 1, até o 9, e não posso usar o 0, quantos algarismos sobram? 9. Rebentou. Então aqui, ó, eu posso usar 9 algarismos. Agora, eu tinha 10, já usei 1. Agora, para cá que não tem restrição nenhuma, se eu tinha 10, já usei 1, sobraram quantos? 9. Agora aqui eu posso colocar quantos algarismos? 9. E aqui, nerd, eu posso colocar quantos algarismos? Eu tinha 10, já usei 2, posso usar quantos? 8.
Gales, oi, eu tô confuso, Gales, eu tô confuso. Por quê? Pô, Gales, eu não podia ter usado 9 aqui? E aqui ter usado qualquer um dos 10 restantes, qualquer um dos 10? Não. Por que não pode, Gales? Porque o texto falou que o número é formado por 3 algarismos distintos. Se são distintos, esse cara tem que ser diferente desse, esse cara tem que ser diferente desse. Tudo bem que eu falei? Beleza. Agora, vamos para a pergunta de fato? A pergunta de fato é... Opa, eu esqueci de fazer o produto, né? Gales, tu vacilou. 9 vezes 9 dá 81, e 81 vezes... Me perdoa? Vezes 8 dá 648. Então, existem 648 números que são o quê? Que tem o quê? 3 algarismos. Legal. Agora, vamos tentar mais uma vez. Algarismos distintos, tá? Números que vão a algarismos distintos, mas que são ímpares. Cara, isso não é a mesma coisa? Mais ou menos a mesma coisa. Me dá uma ajuda? Fazer aqui os tracinhos, tá? O meu número tem 3 algarismos, que você já entendeu que tem uma restrição muito importante. Qual é? O primeiro tem que ser diferente de 0. Mas a segunda coisinha é que ele tem que ser um número ímpar. E para ser um número ímpar, o último algarismo tem que ser o quê, nerd? Ímpar. Eu te pergunto rapidamente, se o último algarismo tem que ser ímpar, para o número ser ímpar, o último algarismo tem que ser um algarismo ímpar. Quais são os algarismos ímpares que nós conhecemos? 1, 3, 5, 7 e 9. Gales, oi! Eu tenho que começar pela restrição, não tenho? Isso, a mais importante, é aquela que define que o número é ímpar. Então, quantas possibilidades aqui? Fala pra mim. Exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Comecei pela decisão mais importante, já foram 5. Beleza. Gales, qual é a segunda decisão mais importante? Essa aqui, ó, porque tem restrição. Ele fala que ele tem que ser diferente de quanto? De 0. Pessoal, eram 10. Usei 1 aqui, que é diferente de 0. Afinal de contas, o número ímpar não pode ser 0. Eram 10. Usei 1 aqui, sobraram 9. Dentre esses 9 que restaram, o 0 está lá. Então, quantos eu posso usar aqui? Exatamente 8. Está viciado? Gales, eram 10. Já usei 1 aqui, outro aqui. Já usei 2. Sobram quantos agora? Exatamente 8 de novo. E qual vai ser o nosso gabarito? Quero ver. 5 vezes 8, 40. E 40 vezes 8 vai dar 320. Esse, de fato, é o nosso gabarito. Minha pergunta é, você entendeu o que o tio Gales falou? Jura? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar aprender mais uma ferramentazinha, rapidinho? Vem comigo. Então assim, nerd, preste atenção. Essas outras técnicas, de coração, é mais para facilitar a nossa vida. Que se você, de repente, soubesse só essa que o tio Gales falou para você, que é o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, você conseguiria resolver qualquer questão. Perceba que eu vou dar o título para essa nova ferramenta de permutações. E assim, na sua prova, a permutação é algo muito interessante, tá? Aparece na nossa prova o tempo inteiro, então é bom que você saiba trabalhar com elas. Existem algumas que nós iremos trabalhar juntos aqui. Então assim, vou começar te mostrando que permutação é uma coisa simples de você ver, mesmo que você não soubesse essa matéria de fato com o nome permutação, tá? Cara, o que você está falando? Vem cá rapidinho. Olha só, o tio Gás está te dando um exemplo. Finge que você não sabe o que é permutação, mas eu estou falando de permutações simples, mas finge que você não sabe. De quantas maneiras distintas podemos arrumar 4 livros em uma estante? Perguntinha básica. Quantos livros nós temos para arrumar? 4 livros. Se são 4 livros, quantos lugares esses 4 livros irão ocupar? 4. Então, perfeito? Estou colocando aqui, ó, 4 tracinhos. O livrinho que vai ocupar o primeiro lugar, o livrinho que vai ocupar o segundo lugar, e o livrinho que vai ocupar o terceiro lugar, e o livrinho que vai ocupar o quê? O quarto lugar. Aí você viciado sem saber matéria nenhuma, mas sabe fazer o princípio fundamental. Quantos livros eu posso colocar aqui no primeiro lugar da estante? Beleza, são 4, posso colocar 4. Já coloquei 1, já? Não eram 4? Quantos eu posso colocar agora? 3. Caramba, Gales. A terceira decisão é escolher o próximo livro. Quantos eu posso colocar agora? 2. E por último, vou colocar o último livro. Não são 4 decisões? Se são 4 decisões, tomei essa decisão, essa, vou fazer o que agora? Multiplicar. E esse cara vai dar quanto? 4 vezes 3 vezes 2, que deu quanto? 24. Viciou. Vou te dar mais um exemplo. Vem aqui. Imagina só, olha que questão bonita. Quantos são os anagramas da palavra galês? Galês, galês. Quantos são os anagramas? Lembrança que anagramas, sendo assim, de um jeito bem facilzinho de você entender, anagramas é o quê? É quando você pega uma palavra, muda as letras de lugar, e aí você forma novas palavras. Tudo bem que eu falei sim ou não?
com ou sem significado. Esse total de palavras é o total de anagramas. Total de palavras que eu posso formar, né, mudando de posição as letras de lugar. A minha pergunta é, quantas letras eu tenho à disposição? Não são 5? Se são 5 letrinhas, quantos espaços essas 5 letrinhas elas ocupam? Ah, Gales, 5. Então aqui está a primeira letrinha, depois vem a segunda letrinha, depois vem a terceira letrinha. Gales, e agora? A quarta letrinha, ué. E depois, Gales, a quinta letrinha, muito bem. Gales, deixa eu fazer uma pergunta, Gales. Quantas letras nós temos à disposição para ficar brincando? Não são 5? Quantas podem entrar aqui? Legal, qualquer uma das 5. Assim, no anagrama eu tenho que usar todas as letras, né? Já usei uma. Quantas faltam agora? 4. E agora? 3. E agora? 2. E agora? 1. Basta fazer o que agora? Multiplicar. Quando você faz 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, você encontra quanto? 120. Gales, tu não vai falar de permutação não? Eu já estou falando, você que não está percebendo. Ah, é mesmo, Gales? Ah, que bom. Então, para um pouquinho. Vou para a última. Olha a última questão. O cara fala assim, de quantas maneiras distintas 6 pessoas podem se dispor em uma fila? Pessoal, se eu quero colocar 6 pessoas em uma fila, organizar 6 pessoas em fila, quantos lugares essas pessoas vão ocupar? Exato, 6 lugares. Quantos tracinhos você vai ter que fazer? Gales, oi, já estou ficando enjoado de fazer isso, não fale assim não. Porque matemática é gostoso, matemática vicia. O que você vai fazer? Você hoje vai chegar em casa, né? Melhor, você já está em casa. Ah, tio Gales, você esqueceu que eu estou em casa? Desculpa. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai no shopping, tu vai chamar os seus amigos para fazer exercícios na praça de alimentação. Você compra várias pizzazinhas e todo mundo fazendo junto vários exercícios desse modo, tudo bem? Então tá, minha pergunta é, quantas pessoas podem ocupar o primeiro lugar? 6. E o segundo? 5. E o terceiro? 4. E o quarto? 3. E o quinto? 2. E esse? 1. Gales, eu já estou meio viciado nisso, que bom. Ao fazer essas contas, deu quanto? 720. Agora, o mais importante, olha para mim. No primeiro caso, o segundo caso e o terceiro caso, esses casos têm algo em comum. O que tem de comum, Gales? O que tem de comum? O que tem de comum é o seguinte, em todos eles o tio Gales está fazendo o seguinte, eu tenho um certo número de elementos na minha mão e o que eu estou fazendo é mudando esses elementos de posição. Eu não estou escolhendo nada, não estou fazendo nada, simplesmente pegando esses elementos e estou trocando eles de posição, eu estou organizando eles. Então olha a palavra, toda vez que o tio Gales está organizando, colocando em ordem, né, trocando de posição, eu vou estar falando de permutação. O que é uma permutação para mim? Permutação é uma forma de organizar. O que é uma permutação, Gales? O que é permutação? Permutação é fazer o quê? É colocar em ordem, é trocar elementos de posição. Então, toda vez que você ouvir essas coisinhas de organizar, trocar, você vai estar falando de quê? De permutação. E assim, perceba que a permutação, por exemplo, de 4 elementos, tu fez 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que lá no início da aula, nós chamamos esse produtório de quê? Isso, fatorial. Então, para permutar, para arrumar 4 elementos, tu fez o quê? 4 fatorial. Vem de novo. Gales era você trocar as letras de lugar, era arrumar as letras. Então, o que você fez? Para arrumar esses elementos, você fez 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 3, opa! 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 representa o que pra gente? 5 fatorial. Então, caramba, para arrumar 5 elementos, colocar eles em ordem, basta fazer 5 fatorial. Vem mais uma vez. Não são 6 pessoas, não são 6 elementos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para arrumar 6 elementos, você fez o quê? 6 fatorial. Então perceba que toda vez que a nossa ideia for arrumar um determinado número de elementos, colocá-los em ordem, basta fazer o quê? Uma permutação. E como é que é essa permutação? É o número de elementos fatorial. Então toda vez que eu quiser permutar, olha aqui como é que eu escrevo, ó, permutar n elementos, basta fazer n fatorial. Gales, então quer dizer que se eu tenho 10 pessoas e eu quero saber de quantas maneiras essas 10 pessoas numa que participam de uma corrida pode, né, chegar, né, as posições que ela pode ocupar, as 10 primeiras posições, bastaria eu fazer 10 fatorial? Exato, acabaria a questão. Muito fácil de fazer. Eu só queria que você tomasse cuidado com uma coisinha. Uma coisinha, Gales, que é um negócio que eu gosto de chamar de permutação em bloco, tá bom? Mas assim, vou te dar um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra boutique? Se a pergunta fosse só essa, quantos são os anagramas da palavra boutique, tu ia vir aqui e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos distintos. Para você saber quantos são os anagramas, basta você permutar isso.
para permutar 7 elementos, organizar 7 elementos, 7 fatorial, acabou. Mas o amiguinho te dá uma coisinha diferente, que é que apresente, ficou aqui apagadinho, ó, que apresentam as vogais juntas. Pessoal, tem uma coisa interessante então aí agora. Agora todas as minhas vogais precisam estar o quê, nerds? Juntas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse carinha aqui, ó, colocando todas as vogais juntas. Me ajuda? Olha só. Vou botar primeiro aqui os consoantes. Vai ficar o B, o T e o Q. Galis, e quem são os outros? São as vogais, ó. O O, o I, o U e o E. Meninos, esses amiguinhos, segundo o texto, ele quer que você fique o quê? Junto. Junto, Gales. Junto. Entendi, Gales. Junto. Aí, Gales, como é que eu faço isso agora? Eu queria que você sempre fizesse assim, ó. Eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Então, assim, lá na Bíblia tem uma coisinha escrita assim, ó. Largará, pois, o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á uma mulher, e ambos serão uma só carne. Então significa que, segundo a Bíblia, que no momento que você se uniu com alguém, você virou uma coisa só. Então toda vez que eu falo de algo, as pessoas que estão juntos, elementos que estão juntos, eu estou dizendo que esses elementos se transformam em uma coisa só. Meninos, olha o que eu vou falar. Não são 4 elementos? Se eles estão juntos, eles vão virar uma coisa só. Aí eu te pergunto, quantos elementos tem aqui? 7? Não, porque agora esses caras viraram uma coisa só. E passaram a ser 1, 2, 3, 4 elementos. Porque esse cara virou uma coisa só. Tudo bem o que eu disse? Então, como é que faz para permutar 4 elementos? Basta fazer uma permutação de 4, que são esses 4 elementos. Ó, 1, 2, 3, 4. Gales, aí a questão acabou? Acabou não. Porque ele só falou que esses amiguinhos precisam estar juntos. Mas precisam seguir essa ordem? Não. Então você concorda que aqui dentro eles podem mudar de posição? Sim. Então você concorda comigo que aqui dentro eles podem se permutar? Sim? Então tá. Como é que eu faço para permutar 1, 2, 3, 4 elementos? Basta fazer a permutação deles. Então, além de permutar os 4 elementos, eu ainda tenho que permutar esses amiguinhos que estão lá dentro do bloquinho. Permutação de 4. Aí eu te pergunto, quanto que é a permutação de 4? Permutação de 4 é 4 fatorial vezes permutação de 4. Basta fazer o quê? 4 fatorial. Aí, quanto que é 4 fatorial? Você decorou lá no início, é 24. Quanto que é 4 fatorial? 24. Gales, adoro fazer continha. E 24 vezes 24 dá quanto? Fala 576. 576, Gales. Que bom. E a pergunta é, você entendeu o que eu falei? Então, nerd, isso é muito importante. Tá a fim de permutar elementos que precisam ficar juntos. Transformam eles numa coisa só. E no final, não esqueça. Você também tem que permutar os amiguinhos lá dentro, tudo bem? Gales, tu pode me dar mais um exemplo para eu ficar feliz? Vou te dar mais um exemplo, olha só. Acompanhe o que eu estou te dizendo, tá? Não escrevi o texto todo, mas acompanhe o que eu estaria dizendo. Eu tenho 8 pessoas que vão ficar em fila. Essas 8 pessoas possuem nacionalidade diferente, ó. São 3 brasileiros, 2 argentinos e 3 mexicanos. Pessoal, se a minha ideia fosse simplesmente colocar essas 8 pessoas em fila, bastaria fazer o quê? 8 fatorial e acabou. Mas o que eu quero tem uma restrição. Eu quero o seguinte, eu quero colocar essas pessoas em fila de maneira que pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. Ouviu o que eu falei? Pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. Então os brasileiros ficarão juntos, os argentinos ficarão juntos e os mexicanos ficarão juntos. Então aqui, ó, eu tenho 3 brasileiros, B1, B2 e B3 na fila. Depois eu vou ter argentino 1, argentino 2. E mexicano 1, mexicano 2 e mexicano 3. Me dá uma ajuda? Esses amiguinhos aqui, ó, eles sempre estarão o quê mesmo? Juntos. Porque segundo a questão que o tio Gales criou para você, pessoas de mesma nacionalidade sempre estarão o quê mesmo? Juntinhos. Meninos, perceba uma coisa. Eram 8 elementos. No momento que eu falei que esses amiguinhos vão ficar juntinhos, deixaram de ser 8 elementos e passaram a ser quantos elementos apenas? 3. Porque lembra que 3 vira quanto? 1. Então, meninos, quantos elementos eu tenho que permutar? 1, 2, 3. E como é que se permuta, como é que se arruma 3 elementos? Basta fazer uma permutação de 3 elementos. Gales, acabou? Acabou não. Porque você não pode esquecer que lá dentro, os amiguinhos eles podem mudar de posição.
Podem, Gales? Podem. E se eles podem mudar de posição, não são 3 elementos? Então tem que permutar aqueles 3 amiguinhos lá dentro, ó. Permutei 3. Tá vendo esses argentinos? Eles aqui dentro do bloquinho, eles podem mudar de posição. Então tem que fazer uma permutação de 2 elementos. E tá vendo esses amiguinhos aqui, os mexicanos? Lá dentro eles também podem mudar de posição. Então tem que fazer uma permutação desses mexicanos, que são 3. Agora, é só fazer continha, nerd. E matemática é gostoso demais. Quanto que é permutação de 3? É 3 fatorial. Permutação de 3, 3 fatorial. Permutação de 2, 2 fatorial. Permutação de 3, 3 fatorial. Me ajuda? 3 fatorial dá quanto? 6. 6, 2 e 6. Viciado. 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216. Vezes 2, 432. Então existem aí, ó, 432 maneiras de eu colocar esses amiguinhos em filas, sabendo que pessoas de mesma nacionalidade ficam sempre juntas. Pessoal, tudo bem? Assim, vamos para mais uma técnicazinha legal? Então vem cá comigo, vem! Então olha só, presta atenção. Nós iremos fazer agora mais uma permutaçãozinha. Primeiro eu fiz uma permutação simples, falei para você como é que você fazia essa permutação em bloco. Agora nós iremos fazer uma permutação que eu chamo de permutações com elementos repetidos. Mas assim, que eu quero que você perceba que é uma simples permutação, que vai ter um casozinho especial que a gente vai tentar entender. Olha só, permutação com elementos repetidos, tá? Se eu perguntar a você quais são os anagramas da palavra bolo, você faz como você sempre fez. Conta o número de elementos. 1, 2, 3, 4. Como é que você faz para organizar 4 elementos? Permutar 4 elementos. É só fazer uma permutação de 4. Permutação de 4 vai dar o quê? 4 fatorial. E 4 fatorial dá quanto? 24. Acabou. Gales, então a resposta é 24? Não é não. Gales, não é não? Não. Por que não é, Gales? Note uma coisa interessante. Olha o que o tio Gales fez. O tio Gales pegou a palavra bolo e tentou construir alguns anagramas. O que é anagrama mesmo? É quando você muda as letrinhas de lugar. O que eu fiz? Peguei a palavra bolo mesmo, deixei o B e o L fixos e fiz assim, ó. Botei cores diferentes e tentar perceber que eu fiz uma troca. Ó, a vermelhinho e ó, verdinho. Quando eu faço essa troca de elementos, perceba que o anagrama formado é o mesmo. Então, assim, ó, neste momento, por eu ter 2 elementos que são repetidos, a ordem em que ele se apresenta não é importante. Ouviu a frase que eu falei? Vou falar de novo. A ordem em que ele se apresenta, ela não é importante. Então, quando eu faço esse cara aqui, um mesmo anagrama está sendo representado quantas vezes? 2. Gales, me dá um outro exemplo desse anagrama bolo. Perceba que quando eu mudo as letrinhas, eu fiz agora um novo anagrama que pode ser formado com esses amiguinhos aqui, tá? Tá entre os 24 anagramas, que é o anagrama lobo. Olha só o que o tio Gales fez. Fiz uma troca. Quando eu fiz essa troca, esse cara aqui também vai representar o mesmo anagrama que é a palavra lobo. Então note que em todos os casos, né, como a troca dos OR não tem importância, o que vai acontecer? Em todos os casos, cada anagrama vai aparecer quantas vezes? 2. Isso significa que 24, na verdade, não é o total de elementos. O total de elementos é a metade de 24, porque cada anagrama aparece quantas vezes? 2 vezes. Então, esse resultado aqui eu divido por quanto? Por 2. E ao pegar esse resultado e dividir por 2, eu encontro quanto? Exatamente, 12. Gales, tu esqueceu de colocar aqui, eu vi. Pronto, 12. Minha pergunta é, você entendeu o primeiro passo? Legal. Vamos tentar mais uma. Eu quero saber quantos são os anagramas da palavra balada. Gales, o que é balada mesmo? Balada é aquilo que você não vai fazer esse ano, só ano que vem. Ah, Gales, não me lembra não, fiquei triste agora. Tudo bem, não tem problema nenhum não. Olha pra cá. Quantos são os anagramas da palavra balada? Pergunta é, quantas letras tem a palavra balada? Cerveja. Opa, cerveja. Eu falei balada, cerveja. Olha que doideira. Ah, Gales, tu tá brincando comigo, né? Tô não. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se são 6, uma permutação de quantos elementos? 6 elementos. Permutação de 6 elementos, Gales, é só fazer 6 fatorial, tá certo? Arrebentou? E 6 fatorial dá quanto mesmo? Ah, você gravou, deu 720. Gales, então significa que tem 720 anagramas? Seria isso se todos os elementos fossem diferentes. Mas note, no momento que eu tenho letras repetidas, todos os anagramas serão diferentes? Serão não. Quer ver, ó? Eu fixei o B, o L e o D. Palavra balada. Eu quero que você perceba que todos esses aqui, ó, são anagramas, que eu fiquei mudando de posição. Ó. Essas 6 coisinhas estão entre esses 720 aqui. Mas nota uma coisa pro tio Gales. Mudei esses elementos de posição, tá vendo? Ó, fui mudando. Mas quando eu fui mudando, eu formei um anagrama diferente? Não. Então, assim, perceba que a palavra balada
vai sempre estar sendo representada quantas vezes? 6 vezes. Então significa que todos, sem exceção, todos os anagramas serão representados quantas vezes? 6 vezes. Porém, a ordem que esses caras se apresentam é importante para a gente? Não. Então esse cara aqui, na verdade, não tem 720 anagramas, tem 720 dividido por quanto? Por 6. Porque, na verdade, cada anagrama, quando eu faço essa mudança dessas letras repetidas, onde a ordem dos elementos não importa, vai representar uma mesma palavra. Tudo bem que eu falei, sim ou não? Sim? Gales, oi. E peraí então, eu não entendi muito bem esse negócio aqui, ó. 720 por 6 dá quanto? 120. Poxa, Gales, quando você fez aqui, você dividiu por 2. Eu pensei que esse cara fosse dividir por 3, porque eu tenho 3 elementos repetidos. A ideia não é essa. A ideia não é essa. Porque, na verdade, por que esse cara apresenta 6 amiguinhos? Porque não são 3 letras. De quantas maneiras eu consigo organizar 3 letras? 3 fatorial, que dá quanto? 6. Então, na verdade, eu tiro a ordem de quanto? Perdão, desculpa, tá? Eu divido por quanto? Não por 6 de fato. Eu divido pela ordem desses 3 elementos que não importam para mim. Então, na verdade, esse cara eu dividi por quanto? Por 3 o quê? Fatorial. Para tirar a ordem desses 3 elementos. Porque a ordem desses 3 elementos não forma uma nova palavra para mim. Permanece a mesma palavra. A mesma coisa aqui, ó. Eu não tenho 2 elementos cuja ordem não é importante. Como é que eu faço para organizar 2 elementos? 2 fatorial. E no momento que eu dividi esse cara por 2 fatorial, eu tirei a ordem desses elementos. Então fixe uma coisa que eu estou falando para você. Toda vez que a ordem de certos elementos não for importante, você precisa tirar a ordem. E como é que você faz para tirar a ordem? Tu conta o número de elementos cuja ordem não é importante e divide pelo seu fatorial aqui. Tudo bem que eu falei? Jura? E aí eu fiz esse cara e eu quero ver se você entende esse cara aqui, ó. Quantos são os anagramas da palavra banana? Pessoal, direto agora. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então basta fazer uma permutação de 6 elementos. Como é que faz uma permutação de 6 elementos, Gales? 6 fatorial. Tem elementos repetidos? Tem. Quem são eles? Olhei para o A. A ordem que os A's se apresentam é importante para a gente? Não. Se a ordem que os A's se apresentam é importante, a gente tira a ordem desses A's. Como é que faz para tirar a ordem de 3 A's? Divide por 3 fatorial. Então esse cara aqui vai ser dividido por 3 fatorial por causa de quem, nerd? Por causa dos Azinhos. Mas, Gales, oi, tem o N também, Gales. A ordem dos N's é importante? Não. Se eu tenho 2 N's, onde a ordem, ó, mudei esses amiguinhos de lugar. Mudou a palavra? Mudou não. Então a ordem que eles se apresentam não é importante, então também tem que tirar essa ordem. Como é que faz para tirar a ordem de 2 elementos? 2 fatorial. Pronto. Agora eu faço o quê, guys? Agora eu faço conta. Eu faço a conta assim, ó. Eu vou sair do 6 e vou tentar chegar até o maior aqui, que é o 3, tá? Vai ficar, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, né? E 2 fatorial, que é 2, né, amiguinhos? E aí eu posso cortar, ó, o 3 com 3, o 2 com 4, que dá 2. Segundo aquilo que nós aprendemos, 6 vezes 5, 30, vezes 2 dá quanto? Arrebentou 60 possibilidades. Eu queria só que você aprendesse agora a escrever isso aí, a anotação dele. Perceba, permutação de 4 com 2 elementos que são repetidos. Aí tu faz assim, ó, com elemento com 2 elementos repetidos. Aqui, ó, permutação de 6 com o elemento A sendo repetido 3 vezes. Aí tu vem aqui, ó, permutação de 6 com 3 elementos repetidos. Agora é para esse amiguinho, permutação de 6 com 3 elementos repetidos e depois com outros 2. Aí tu escreve assim, ó, permutação de 3 e 2 elementos repetidos. Então, se toda vez que você quiser escrever a anotação desse cara, desculpa, permutação de n elementos, tu faz o quê? Permutação de n elementos, n1, n2 elementos repetidos, e a formulinha ficaria n fatorial sobre n1, n2, e vai embora dependendo de quantos elementos repetidos você tiver. Minha pergunta é, fui claro no que falei? Jura pra mim? Aí tem uma questãozinha que eu considero muito legal. Muito legal, Gás? É muito legal. O cara fala o seguinte, eu tenho uma pessoinha que está bem aqui na origem do plano cartesiano, e essa pessoinha quer chegar até o ponto 3 e 3. Mas ela quer chegar até o ponto 3 e 3 fazendo apenas deslocamentos positivos, ou seja, indo para a direita ou indo para cima. Aí eu vou falar indo para leste ou indo para norte, tudo bem ou não? Sim? Então peraí, se esse cara quer chegar até aqui em cima, perceba, ele aqui no primeiro caminho, ó, ele fez um passo para leste, 2 para norte, mais um para leste, 1 para norte, mais um para leste. O caminho que ele trilhou foi, olha só fazendo,
Opa, o primeiro amiguinho que ele fez, ó, o primeiro caso. Meninos, ele fez um passo para leste, depois 2 para norte, depois 1 para leste, depois outro para norte, depois 1 para leste. Meninos, eu quero que você perceba uma coisa interessante. Esse não era o único caminho que ele precisava ter feito. Ele poderia Ele poderia, por exemplo, ter feito assim, ó, ter ido para leste, 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 depois norte, norte, norte. Então, o que eu preciso fazer para saber o número de caminhos que eu tenho que ter é somente saber de quantas maneiras eu consigo organizar lestes e nortes. São quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que eu faço para organizar 6 elementos? É uma permutação de 6 elementos, que é o que, nerd? 6 fatorial. Aí, para não sair fazendo igual um doido, assim, a ordem que os L's apresentam é importante? Não é não, nerd. Caras, por que não é? Imagina só que eu com o meu dedinho vou apagar esse cara aqui, vou colocar um leste vermelho e um leste azulzinho. Meninos, se eu mudasse a ordem, ó, mudei, permutei os elementos. Mudei, permutei os elementos. Mas assim, o caminho foi alterado? Não. Então a ordem que os elementos se apresentam é importante? Não é importante. Então eu estou falando de permutação com elementos que são repetidos, onde a ordem dos L's não importa e a ordem dos N's também não importa. Então esse amiguinho, eu vou ter que dividir por quanto? Fala para mim. Pelos L's que são 3 por 3 fatorial e pelos N's que são 3 por 3 fatorial. Se quiser representar bonitinho, ó, aqui ó, de 3 em 3. Pô, legal, galinho. Galinho não, fico triste. Aí ó, eu vou do 6 e vou chegar até onde? Até o 3. Meninos, vem devagarzinho pra gente não errar, ó. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Parei, parei. Por que parou, Gales? Parei, parei, parei. Ah lá, 3 fatorial. E rapidinho, vamos desenvolver isso aqui, ó. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Vamos tentar cortar algumas coisinhas? Estou cortando 3 fatorial com 3 fatorial. E eu ainda estou cortando 3 vezes 2 dá 6, morreu com esse cara. Sobrou o que, Gales? 5 vezes 4, 20 possibilidades. E aí acabou o nosso exercício. E a pergunta é, fui claro no que falei? Fui. Então, assim, só faltam 2 permutações interessantes. Vamos para elas rapidinho? Vamos nessa? Meninos, então, olha só. Fazer uma última partezinha. São 2 coisinhas que, assim, que caem menos no seu vestibular, tá ok? Caem menos. Mas quando cai, normalmente arrebenta muita gente que as pessoas não lembram como é que se faz. Eu acredito muito nisso no vestibular particular, tá? Se no Enem e na UERJ eu não tenho visto isso com frequência, tá bom? Muito difícil ver. Me dá uma ajudinha básica? Olha só. Irei falar primeiramente uma permutação circular, o que muita gente já confunde, que acha que permutação circular só se aplica quando tem elementos que estão se disponibilizando dentro de um círculo, não tem nada a ver, tá bom? Olha só, tanto que eu te dou já um exemplo bem diferente de círculo. Eu falo assim, ó, de quantas maneiras distintas 4 pessoas podem se dispor em uma mesa quadrada? Aí eu te fazer uma pergunta, se eu quero dispor 4 pessoas, então eu quero organizar 4 pessoas. Como é que eu faço para organizar 4 pessoas? Viciado, organizar é permutar. E permutar 4 elementos você já sabe fazer. Basta fazer 4 fatorial, que dá quanto? 24. Você só toma cuidado porque a resposta não é essa. Gales, por que a resposta não é essa? Quero que você perceba o seguinte. Eu vou falar que essas 4 pessoas são 4 amigos meus. Quem são eles? Amigo Rocinho, amigo Vini, amigo Gaurão e amigo Tiago. Conhecem esses? Rossi, Vini, Gaurão e Tiago. Estão eles aqui na minha mesinha quadrada, tá bom? Olha só o que o tio Gary vai fazer. O tio Gary vai simplesmente trocar eles de lugar, mas fazendo uma rotaçãozinha. Perceba que quando eu fiz essa rotaçãozinha, Rossi, Tiago e Vini, eles se apresentam, né, de maneira igual. Relativamente falando, nada alterou. Tá ok ou não? E até mudaram de posição, mas relativamente a mesa continua tendo a mesma formação. Se eu der novamente uma rotacionada, olha lá, rotacionei de novo. Olha o que aconteceu. O Rossi veio para cá, o Vini veio para cá, o Tiago veio para cá. Mas assim, eu continuo tendo a mesma formação. E quando eu rotaciono outra vez, o que acontece? Olha o Rossi aqui, olha o Vini aqui, olha o Garão aqui, olha o Tiaguinho aqui. Aí eu te pergunto, algo diferente aconteceu? Sim ou não? Se não, nerd, perceba que a posição relativa entre eles permanece a mesma. Então, essas 4 formações representam a mesma coisa. Gales, mas essas 4 formações não estão entre esses 24? Sim. Então, o que significa? Que, na verdade, se 4 representa uma coisa só, na verdade, esse cara representa o quê?
uma forma, esse cara aqui é 1/4 disso. Se cada um apresenta 4 vezes, esse 24 eu vou ter que dividir por quanto, nerds? Por 4. Por que por 4? Porque cada representação vai aparecer quantas vezes? 4. Aí você tem que fazer a quarta parte. E se você pegar esse cara aqui e dividir por 4, quanto que você vai encontrar? Beleza. 24 sobre 4 e divide por que vai dar quanto? 6. Gales, deixa eu tentar entender. Se fossem 5 pessoas, né, numa mesa pentagonal, como é que eu faria? 5 fatorial, mas aí cada uma formação ia apresentar de quantas maneiras diferentes? 5, uma mesma formação. Então eu pegaria 5 fatorial e dividiria por quanto? Por 5. Imagina só 6 pessoas em um hexágono regular. Se eu estou 6 pessoas em um hexágono regular, olha lá, ó, como é que eu faço para arrumar 6 pessoas em um hexágono regular? 6 fatorial. Mas essas 6 pessoas, elas vão ficar rotacionando de quantas maneiras distintas? 6. Mas essas 6 representam a mesma coisa. Então, para representar esses caras aqui numa permutação circular, pegar 6 fatorial e dividir por 6. Gales, o que você está querendo me dizer? Estou querendo te dizer que toda vez que eu quero permutar circularmente uma certa quantidade de elementos, basta pegar essa quantidade, n fatorial, e dividir pelo número de elementos, que é n. Aí você brinca um pouco, lembrança, que n fatorial lá no início, eu poderia escrever como? N que multiplica n menos 1 fatorial. Sobre quem? Sobre n. Posso cortar? Acho que posso, amiguinho. Posso cortar esse cara com esse. Então, se eu quero fazer a permutação circular de n elementos, basta fazer esse n o quê? Menos 1. Gales, você pode me dar um exemplo prático? Posso. Olha a questão número 29 da apostila. Está dizendo assim, ó, 8 crianças querem brincar de roda. De quantas maneiras distintas isso pode acontecer? Pessoal, se são 8 crianças que querem brincar de roda, é uma permutação o quê, nerd? Circular, onde a posição relativa entre elas não tem importância. Me dá uma ajuda básica? Se eu quero fazer uma permutação circular entre esses caras, amiguinhos, olha lá, ó, permutação circular de 8 elementos. Basta fazer 8 menos 1 fatorial. 8 menos 1 fatorial, Gales, dá 7 fatorial. Gales, eu gravei 7 fatorial, gravou, porque eu pedi para você gravar, né? Dá quanto lá? Já está até no teu caderno que você copiou. Dá 5.040. Ah, Gales, obrigado, Gales. Obrigado. Te fazer uma pergunta. Você entendeu como é que você fez essa tal permutação circular? Jura para mim? Jura. Então, se eu tenho 10 elementos, quero fazer a permutação circular de 10 elementos, eu faço o quê? 9 fatorial. Tenho 20 elementos. Quero fazer a permutação circular de 20 elementos, eu faço o quê? 19 fatorial e vai embora. Beleza. E aí eu vou para um último, tá? Um último que, assim, esse mesmo é o que eu quase não vejo. Mas, assim, é importante você saber, tá bom? Vamos lá? É a permutação com elementos em ordem pré-determinadas. Como assim, Gales? Olha só, vou te dar um exemplo. A palavra Gales. Quantos anagramas esse cara tem? Nós já fizemos. Para saber o total de anagramas, basta fazer uma permutação de quantos elementos? 5 elementos, que dá o quê? 5 fatorial. Agora eu te pergunto rapidamente. Se a minha ideia é saber quantas delas apresentam as consoantes em ordem alfabética, olha o que o tio Gales fez. Eu peguei o anagrama Gales e mantive fixo o A e o E, tá bom? Lembra que o que ele quer é que as consoantes estejam em ordem alfabética, mas eu fiquei mudando as posições das consoantes. Olha lá. Quando eu mudei, eu formei quantos anagramas, nerd? Mantendo o A e o E constantes, fixos, perdão. Eu formei 6 anagramas. Mas eu quero esses 6 anagramas? Não. Mantendo o A e o E fixo, eu quero apenas um anagrama desses 6. Vou falar de novo. Eu quero apenas um anagrama desses 6. Que anagrama eu quero? Eu quero o anagrama que apresentam as consoantes em ordem alfabética. Se eu quero um anagrama de 6, eu quero, na verdade, 1/6 do total de anagramas. Tudo bem que eu falei sim ou não? Sim? Então, se eu quero 1/6, meninos, eu vou pegar esse cara aqui, esse resultado, e vou dividir por quanto no final? Por 6. Mas, Gales, oi, o que é esse 6? Não são 3 elementos? De quantas maneiras eu consigo organizar 3 elementos? 3 fatorial, que dá 6. Então, quando eu dividi esse cara por 6, na verdade, eu dividi ele por quanto? Por 3 fatorial, que é o número de maneiras que eu consigo organizar as consoantes, que formam 6, porém eu quero apenas uma, e aí vai dar 1/6. Tudo bem que eu disse sim ou não? Sim? E aí vai ficar, ó, 5 fatorial. Vou até escrever aqui, ó, que é 720, me deu vontade de fazer a conta. 720 não, desculpa. Dá 120, dividido por quanto, Galim? Galim, dá quanto? Isso, por 6, deu 1/6. Lembra que o tio Gades falou? E aí, ó, esse cara vai dar quanto? Perfeito. E aí, ó, vai dar... Ih, eu me perdi. Vai dar quanto? 20.
Meninos, minha pergunta é, eu fui claro no que falei? Juro que foi? Então, se eu quisesse definir uma formulinha para esse cara, como é que eu definiria? Se eu quero fazer uma permutação de N elementos, tá? Onde eu tenho aí um grupinho de P elementos que precisam ficar em uma ordem pré-determinada, como é que eu faço isso? Basta fazer a permutação desses N elementos e dividir pelo número desses elementos que estão pré-determinados, fatorial, e aí acaba o nosso problema. Minha perguntinha básica é, você entendeu isso aí? Jura? Posso te fazer só mais uma pergunta? Posso? Olha só, é a última. Não sei se não está na sua apostila, mas olha só que questão legalzinha. Tio Gales vai rapidamente apagar isso aqui, ó, porque eu consigo rapidamente fazer isso. E vou falar só um exemplozinho que eu acho muito legal. Tu acha legal, Gales? Acho. Então eu vou fazer. Tu tem tempo, Gales? Tenho. Eu devo ter uns 2 minutinhos. Então eu faço para você. Gales, que exemplo é esse? Imagina só. Aqui, ó, um exemplo. Eu vou chamar essa questão aqui de brinde. Brinde, Gales? É. Tô te dando um brinde. Ah, obrigado, Gales. Você é muito legal. Então, como é que é esse brinde, Gales? Eu vou falar que eu tenho 6 pessoinhas, tá? Só que dessas 6 pessoinhas, 3 são meninos e 3 são meninas. E aí eu quero organizar essas 6 pessoinhas de maneira que os amiguinhos, menininhos, estejam em ordem de altura, em ordem crescente de altura, e as menininhas estejam em ordem decrescente de altura. Por favor, considere que não existe ninguém entre essas 6 pessoinhas que têm a mesma altura. Tudo bem que eu falei? Tudo? Então tá. Primeira pergunta que eu te faço é, de quantas maneiras, melhor, como é que eu faço para organizar 6 pessoinhas? Legal, é uma permutação de 6, que dá 6 fatorial. Perceba, então, que assim como o tio Gales falou ainda há pouco, o que nós estamos fazendo? Eu estou fazendo uma permutação com elementos que estão em ordem pré-determinada. Que ordem é essa, Gales? Meninos estão em ordem crescente e meninas estão em ordem decrescente. Então, ó, esses 3 amiguinhos têm uma ordem determinada. Então, vou pegar ele e vou dividir por quanto? Não são 3? Por 3 fatorial. Legal, Gales. Esses amiguinhos, ou melhor, essas amiguinhas também estão em ordem pré-determinada. Então, eu vou pegar essas amiguinhas e vou tirar a ordem delas. Como? 3 fatorial. E agora eu termino a questão. Vai ficar, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei. Vou deixar um 3 fatorial aqui paradão e vou desenvolver esse aqui, ó. Se eu desenvolver esse aqui, vai ficar assim, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Me ajuda a acabar? Ah lá, ó. Cortei o 3 fatorial com 3 fatorial. E ainda vou cortar, ó. Gales está perdido com esse pilô. 3 vezes 2, cortou com 6. Sobrou o quê? Fala pra mim. 5 vezes 4 que dá 20. Aí acaba a minha questão. Pessoal, olha só. Não esquece, tá? Esse módulo ele é muito importante. Então é de suma importância que você pegue as questões, resolva elas, tá? Com muito carinho, com muito cuidado, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Olha para o tio Gales. Aqui, ó. Não esquece não que o amor verdadeiro, ele não se rompe, ele é infinito. Um beijo no coração de vocês, nerd.